Porque nós já estamos 11 horas, não iniciamos ainda o grande expediente. Eu vou chamar o primeiro orador do grande expediente, o deputado Danilo Forte, PSB do Ceará, e em seguida, o deputado Felipe Maia pela liderança da minoria. Obrigado, senhor presidente, deputado Exalcir, que ontem aniversariou, e aqui aproveito para parabenizá-lo. Senhoras e senhores deputados, o país todo hoje num grande debate, na sua preocupação real, necessária, e mandado no sentimento de nação, de cidadania que precisa exatamente de um diálogo de todos os segmentos da sociedade brasileira, para que a gente possa encontrar um caminho a trilhar. Hoje de manhã, vindo para cá, lendo o Jornal do Ceará, mais uma notícia triste. Hoje, Fortaleza é a cidade mais cara do Brasil. A maior inflação registrada no início desse ano, nos primeiros 2 meses desse ano, é exatamente na capital do meu estado. E já não bastasse essa carestia que atormenta principalmente aqueles que precisam do trabalho, que têm um salário regrado para pagar as contas do fim do mês, temos também uma grande preocupação, que é exatamente a preocupação do desemprego. O Brasil hoje tem um exército de mais de 9,7 milhões, quase 10 milhões de pessoas que chegam para trabalhar, que acordam de manhã cedo e já não tem mais a oportunidade de ir ao seu trabalho. Tudo isso fruto exatamente de uma política econômica desastrosa. Tudo isso fruto exatamente de uma desorganização de um governo que é incapaz de arrumar a economia de um dos países mais ricos do mundo. E eu me lembro muito bem, junto com o deputado Osmar Terra, hoje aqui nesse plenário, em 2012, nós fizemos um manifesto, eu ainda militando na bancada do PMDB, e fomos ao presidente do partido, Michel Temer, hoje vice-presidente da República, no sentido de dizer que a persistir aquela política hegemônica do PT, a persistir aquela política econômica do governo, nós entraríamos no caos econômico que ia trazer sofrimento, amargura e tristeza para o povo brasileiro. E sem sombra de dúvidas, esse momento angustiante que passa o Rio de Janeiro em ter que parcelar ou adiar o pagamento dos servidores estaduais, refletem bem a falência desse modelo econômico. O Rio de Janeiro, que foi sem sombra de dúvidas o estado brasileiro que mais recebeu recursos do governo federal para investimentos, que criou uma onda, um sentimento de desenvolvimento muito grande e que dará ao Brasil uma alegria por trazer para o Rio de Janeiro, uma das cidades mais belas do mundo, as Olimpíadas, que projetará o Brasil a nível internacional. É esse estado que os servidores públicos hoje estão agonizando, exatamente porque não tem sequer a garantia do recebimento dos seus salários. E a perdurar essa política econômica, a perdurar esse governo desastroso, a perdurar essa perca de credibilidade constante desse desgoverno da presidenta Dilma, essa febre contaminará todo o Brasil. O Brasil que tem medo hoje do mosquito. O Brasil que hoje está acovardado diante da chikungunya, da zika, da microcefalia, e que, de novo, os indicadores do meu estado, do estado do Ceará, são nocivos à família cearense, porque um dos estados com maior incidência de microcefalia no Brasil hoje é o estado do Ceará. Porque fazer esgoto, fazer saneamento básico, virou uma política que não deve ser aprofundada, uma política que não deve ser desenvolvida. E tudo isso fruto exatamente de uma postura de governo que ignorou a nação brasileira e priorizou exatamente um projeto partidário, um projeto que deixava de lado o sentimento de nação, que deixava de lado as preocupações com os setores, inclusive os mais pobres e os mais necessitados, no sentido de garantir única e exclusivamente a luta do poder pelo poder. E é isso que faz hoje o plantão do Palácio do Planalto.
O Palácio do Planalto, que é referência, não só arquitetônica para o mundo inteiro, dos maiores arquitetos do mundo, que foi Oscar Niemeyer, mas o Palácio do Planalto, que se transformou num palanque desqualificado de sustentabilidade de um governo que governa de costas para o Brasil, olhando única e exclusivamente para um espelho, como eu já disse aqui uma vez nesse plenário, como se fosse Alice no País das Maravilhas. Dilma no País das Maravilhas não dá mais. A realidade tomou conta do país. O país clama por uma alternativa. E essa alternativa tem que ser dada dentro da legalidade. Essa alternativa tem que ser dada no que preza a Constituição Federal, que nós, do PSB, que nós, parlamentares de todos os partidos que apoiamos o impeachment, assinamos. E agora, o partido que se recusou a assinar a Constituinte Cidadã, a Constituição Federal de 88, tenta habilitar, exatamente e equivocadamente, buscando dizer que o impeachment, a solução, o remédio para esse desgoverno é ilegal e é golpe. Golpe é o sofrimento que o povo está vivendo. Golpe é uma carestia que faz com que o quilo de farinha seja mais de R$8. Golpe é fazer com que um bujão de gás para a família que precisa custa mais de R$60. Golpe é gasolina a mais de R$4 num país em que foi o único no mundo em que a gasolina aumentou de preço depois da queda do preço do petróleo. Então, meus amigos, é o reordenamento do país que precisa ser reconstruído. E a nós, parlamentares, e a nós, deputados, e a nós, senadores, cabe exatamente nesse momento a reflexão que é na política que a sociedade brasileira vai resolver os seus problemas. Não é fugindo do problema, não é aceitando a titularidade de estarmos acovardados, de estarmos amildados ou de estarmos sendo vendidos no balcão num quarto de hotel. Porque quem se vende em balcão, em quarto de hotel, com certeza pode receber outros títulos, mas não o título de político ou de representante do povo. Nós não podemos aceitar essa mácula. Nós não podemos de novo repetir aquilo que ajuda a denegrir cada vez mais os políticos e a classe política do nosso país. Nós precisamos ter altivez. Nós precisamos ter grandeza para fazer no debate político coerente a construção de uma alternativa. A construção capaz de fazer com que o Poder Judiciário tenha conforto em dizer e em reconhecer que nós estamos agindo dentro da legalidade. E por isso nós temos perfilado, temos aceitado todos os ditames do Supremo Tribunal Federal, no ritual do impeachment, exatamente para não dar margem, para não abrir nenhuma possibilidade de imputação de ilegalidade nesse processo que o Brasil quer e tem pressa de fazê-lo. E aqui, deputado Osmar Terra, só um minuto para concluir o raciocínio. Quero aqui exaltar e reconhecer a grandeza e a coragem do Procurador-Geral da República, doutor Janot. Doutor Janot, num ato de bravura, ontem, reconheceu que a possibilidade da indicação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil poderia estar ali criando uma interrupção, poderia estar ali criando um obstáculo exatamente ao exercício pleno da justiça. E esse ato de coragem demonstra a clareza dos fatos do fim de um governo que já não responde ao país na política, porque nunca respeitou o Congresso Nacional, nem o Senado e nem a Câmara dos Deputados, na economia, porque levou o Brasil à insolvência econômica, ao desemprego, à carestia e ao descrédito generalizado do país junto às agências de risco internacional, e agora, por último, na Justiça, com essa tomada de posição pelo Procurador-Geral da República, doutor Janot. Com a palavra, deputado Osmar Terra. Danilo, eu queria lhe cumprimentar pelas suas sábias palavras, pelo seu raciocínio correto sobre a questão nacional. Lembrando que nós juntos construímos uma proposta que, inclusive, está escrita, alertando, já em 2012, alertando para o caos que se avizinhava e que está acontecendo agora. E quero lhe cumprimentar pelo seu trabalho, embora sentindo a sua falta no PMDB,
mas cumprimentar pelo trabalho que vem fazendo. E eu queria só, deputado Danilo Forte, acrescentar à sua fala que nós estamos vivendo tempos especiais. Nós estamos num momento histórico do Brasil, onde se termina um ciclo de enganação da população brasileira, de traição, inclusive, à esquerda brasileira, que sempre almejou por um mundo mais justo, que sempre almejou por um mundo onde houvesse ética na política, e está vendo os seus líderes afundarem no mar de lama sem precedentes na história, com a maior quantidade de dirigentes partidários de esquerda presos e processados que já houve na história do Brasil. A esquerda hoje não sai para a rua mais para defender uma causa. Esses ditos de esquerda que estão saindo aí para a rua, ou são ONGs financiadas pelo governo, ou são CCs e DAS do governo, ou estão ganhando uma simples mortadela, porque a causa que eles estão defendendo não é mais a mudança da sociedade, é a sobrevivência de quem roubou, de quem dilapidou os cofres públicos e quem cometeu erros colossais. E eu só queria citar um. Hoje está faltando dinheiro para a saúde, o senhor é um homem vinculado, a sua história é vinculada à saúde, está faltando dinheiro para a vacina da BCG, está faltando dinheiro para a vacina, as pessoas estão fazendo desesperadas atrás da vacina da gripe A, porque o governo não tá fornecendo, e quando tiver para fornecer vai ser uma quantidade pequena, é porque está faltando dinheiro. E esse dinheiro, deputado Danilo, é o dinheiro da pedalada. Aqueles 50 bilhões que o governo pagou com cheque especial, sem pagar o juro para os acionistas do Banco do Brasil, aquele dinheiro que o governo depois teve que pagar no final do ano, são 20 bilhões de reais desses aí que ficaram faltando para a saúde. E são 20 bilhões que foram dados no cheque empresário, não foi para as ações sociais do governo, não. Então, chega de enganação, chega de traição às esperanças do povo brasileiro. Vamos para o impeachment, deputado Danilo Forte. Obrigado, deputado Osmar Terra. E, continuando na linha de raciocínio de Vossa Excelência, as pedaladas, inclusive que o governo é réu, confesso. O ministro Joaquim Levy esteve conosco na Comissão Mista do Orçamento, eu fazia parte, em 2015, e apresentou um documento em que ele reconhece que foram usados 57 bilhões, como disse Vossa Excelência, para pagar contas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e no BNDES. E o pior, deputado Osmar Terra, é que a maior parte desses 57 bilhões não foi como o governo tenta dizer para pagar o Bolsa Família. Porque o que segurou o recurso do Bolsa Família fomos nós no ano passado, quando o governo botou o bode na sala para tirar 10 bilhões do Bolsa Família, e nós nos mobilizamos na Comissão Mista de Orçamento, denunciando aquele boicote, denunciando aquele corte e garantindo o dinheiro do Bolsa Família. A maior parte dos recursos da pedalada foi para financiar o BNDES das obras internacionais, que hoje fazem parte do corolário exatamente da exposição da Lava Jato. E está aí agora as empreiteiras denunciando onde foram parar os recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, do FGTS, exatamente para financiar a corrupção tão maldita e tão falada do país. É esse governo que é réu, confesso, quando a própria Caixa Econômica foi obrigada a entrar na Justiça Federal contra o Tesouro Nacional para reaver, para ter de volta recursos do Caixa, da Caixa Econômica, que estavam contribuindo para pagar contas indevidas do governo pela ausência dos repasses. É esse mesmo governo que ontem, no relatório do Banco Central, são órgãos do governo, Banco Central, Caixa Econômica e Ministério da Fazenda e Tesouro Nacional, que estão denunciando o próprio governo, porque o relatório do Banco Central ontem dizia claramente que o governo fez as pedaladas, e as pedaladas estão prejudicando o Brasil, porque trouxe de volta a inflação, aumentou os juros do país. Hoje o juro do cartão de crédito chega a 432% ao ano. Nunca se viu isso na história do Brasil. E aquele trabalhador, aquele profissional liberal, aquele homem que usa o cartão de crédito, muitas vezes para cobrir sua conta, cai na inadimplência e sofre muitas vezes a execução descabida e a humilhação da sua família, porque já não pode mais nem sequer conviver no seu ambiente social. É esse Brasil que precisa ser passado a limpo, é essa credibilidade que precisa ser recuperada.
E isso só vai ser feito se a gente tirar de lá esse momento tão ruim da vida nacional. Eu não tenho dúvidas que hoje, pelos números apresentados, pela expectativa que nós temos para o final do ano, de ter um crescimento do desemprego que possa passar a 11 milhões de brasileiros, de ter a perspectiva de um PIB negativo de 6% esse ano. No ano passado nós já encolhemos 3,8%. Encolher o PIB significa diminuir o tamanho da atividade econômica. A indústria nacional, há 20 anos atrás, respondia por 29% da formação do produto interno bruto brasileiro. A indústria nacional, no ano passado, fechou respondendo apenas por 9,6%. É esse desgoverno que precisa ser banido. E nós precisamos, na alternativa, deputado Carlos Marum, nós precisamos, na alternativa, fazer um governo de unidade nacional. Eu não tenho dúvidas que o presidente Michel Temer reúne todas as condições, pela experiência adquirida de ter presidido essa casa por 3 vezes, pela experiência adquirida de presidir o maior partido do Brasil por tantos anos, de aglutinar em torno de si forças comprometidas com o país, forças de espírito público capazes de dar ao país um governo de unidade nacional com um novo programa econômico, deputado Carlos Marum. Deputado Danilo Fortes, preliminarmente reafirmo a saudade que nós temos de Vossa Excelência na bancada do PMDB. A Excelência é um grande deputado, um grande companheiro, um grande amigo, que mesmo exercendo hoje como PCB-PS, no partido PSB, esse papel preponderante, protagonista nesse momento histórico que vivemos, deixou saudade entre os seus amigos PMDBistas. Mas eu venho destacar um aspecto que tem me trazido uma enorme contrariedade. É a disfarçatez, a hipocrisia desses que entendem que as pedaladas fiscais e os créditos não autorizados são crimes menores, são crimes que não justificariam o impedimento da Presidente da República. Colocam até isso como a inexistência do crime, como se fosse normal, como se fosse uma coisa comum, um governante poder administrar as contas públicas simplesmente baseado na sua completa irresponsabilidade. É um crime gravíssimo o que foi e o que está sendo cometido por esse governo. É gravíssimo. E o impeachment é o único caminho. Não é golpe, é impeachment. É para o bem do Brasil. Viva o deputado Danilo Fortes. Obrigado, deputado Carlos Marum. Eu não tenho dúvidas que o sofrimento do povo brasileiro, o reflexo das pedaladas, o reflexo desse descompromisso do governo da presidenta Dilma com uma boa gestão financeira e fiscal do país, tem trazido sofrimento para toda a população brasileira, deputado JHC. Muito obrigado, deputado Danilo Fortes. Neste momento, gostaria de parabenizá-lo, por este brilhante, grande expediente, e faço honra de dividir com você na bancada do PSB as mesmas discussões. Ontem, nosso partido se posicionou a favor, pela sua maioria absoluta, a favor do impeachment. E o Estadão ontem e hoje trouxe o número de 271 parlamentares a favor do impeachment. Ou seja, esse governo não governa mais. 271 parlamentares que acham que este governo é um governo criminoso. Portanto, imaginar um cenário em que este governo permaneça significaria dizer que nós iríamos viver tempos ainda piores. Não tem como a gente imaginar que o PMDB retornará à base. Não tem como imaginar que os partidos que hoje dizem abertamente que o governo cometeu crime vá se aliar lá na frente novamente com o governo. Então, é este registro que eu gostaria de deixar, porque essa fraude fiscal que foi cometida pelo governo federal, pela sua simetria e pela importância que tem o governo federal com os outros entes federados, nós não poderíamos dar a chance dessa simetria, dar o péssimo exemplo às administrações estaduais e municipais. Portanto, lhe parabenizo por este discurso e parabenizo nosso partido pelo seu posicionamento corajoso. Muito obrigado. Obrigado, deputado JHC. Eu não tenho dúvidas
que o pior dos mundos hoje para o Brasil é a continuidade desse governo. Esse governo, a continuar, ele sem base política, sem programa econômico, sem credibilidade, transformará o Brasil não apenas no fosso da economia, mas transformará o Brasil numa insolvência ainda muito pior. O desdobramento da crise a política que nós estamos vivendo se aprofundará numa velocidade muito grande, até porque a cruz que será obrigada a carregar, de estar dia após dia numa defesa de processos judiciais intermináveis, se avolumando diante de um governo inepto, incapaz, que denigre a imagem do país, que faz com que os investidores se afastem dos investimentos, que faz com que os empreendimentos sejam diminuídos. E aqui quero parabenizar a Federação da Indústria do meu estado, do estado do Ceará, que hoje ergueu a bandeira pelo Brasil, ergueu a bandeira do impeachment, ergueu a bandeira da alternância de poder dentro do regime democrático, como uma forma capaz de fazer com que o Brasil se reencontre, um dos países que é um dos países mais ricos do mundo, deputado Pereira. Deputado Danilo Forte, eu gostaria de, primeiramente, dizer que tive a oportunidade de te conhecer em fevereiro desse ano passado, 2015, no PMDB, e ver a tua competência, a tua amizade, o teu respeito e a tua competência como político, como homem público, conhecedor das matérias, mas o mais importante, um homem íntegro. Quero dizer que foi uma pena ter saído do PMDB, mas o PSB é um partido que eu aprendi a respeitar lá na minha cidade, Caxias do Sul, com grandes lideranças, políticos sérios, políticos honestos, políticos éticos. Eu vejo aqui a conduta do PSB aqui no plenário, sempre em favor do país, nunca em trocando cargos, é uma oposição firme, séria, votando aqui muitas vezes a favor do governo para ajudar o Brasil a sair da crise, porém isso não aconteceu. E o PSB tomou uma iniciativa, uma postura de gente do bem, não aceitou cargos, não aceitou negociações e não aceitou cheque sem fundo da Dilma e do Lula, porque quem confiar, achar que os cargos, que as emendas, que o que eles estão prometendo para esses deputados que estão confiando neles, isso é um cheque sem fundo. Quando passar a votação do impeachment não vai ter saldo. Então, eu gostaria de parabenizar o PSB e parabenizar a Vossa Excelência e dizer que é um privilégio tê-lo como amigo. Obrigado, deputado Pereira, até porque no meu estado a gente já viu que é um estelionato. O estado do Ceará foi vítima do estelionato eleitoral. Nos prometeram uma refinaria, o estado se mobilizou para isso. Foram gastos 657 milhões de reais de investimentos do estado para abrigar essa refinaria, e a refinaria não passou de uma motivação de palanque, de um discurso fácil para enganar o povo do Ceará. E hoje nós estamos pagando essa conta. Essa conta que não pode ser transformada num apoio, nunca jamais, a um governo construído na mentira. Nada na mentira perdura, nada na mentira sobrevive, nada na mentira poderá se construir em benefício do povo, deputado Maia. E é por isso que nós juntos, no Nordeste, Ceará e Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, temos que nos irmanarmos exatamente para fugir daquela política da esmola. O que nós queremos é reencontrar um equilíbrio de desenvolvimento regional. O Nordeste tem 1/3 da população do país, responde por apenas 14% da produção de riqueza, e nós não podemos continuar na sina que só nos cabe um sol quente na testa e um cabo de uma enxada, e mãe chorando, vendo a partida dos seus filhos, cantada em verso e prosa por Luiz Gonzaga e por Patativa da Saré. Deputado Maia. Deputado Danilo Forte, eu venho aqui parabenizar Vossa Excelência por este oportuno pronunciamento que é feito. Nós, que aqui somos defensores da região Nordeste, uma região populosa, porém pobre, e temos a obrigação de alertar o povo brasileiro, alertar os nossos pares, que esse governo, infelizmente, ele chegou ao fim. Chegou ao fim pela sua incompetência, chegou ao fim pela sua ganância de entender que um governo não foi feito para se servir, foi feito para servir. Este governo do PT entendeu que chegar ao poder seria significado de se servir.
E ele se serviu roubando, desviando dinheiro público, fazendo um projeto de perpetuação do poder e sem respeitar suas próprias bandeiras, como é o caso da reforma agrária. Eu logo mais vou usar a tribuna para falar a reforma agrária. Depois de 13 anos do governo do PT, a reforma agrária não foi resolvida, não deveria nem mais existir. O MST era uma das principais bandeiras do governo do PT e ela não foi concretizada. Se nós pegarmos as estatísticas de assentamento, cada ano piora. O que o governo do PT fez sim foi acabar com os benefícios do trabalhador, a pensão por morte, o auxílio doença, o auxílio desemprego. Isso sim é a obra que o governo do PT irá deixar para o trabalhador brasileiro. É um governo que não sabe planejar, não sabe executar e que se mostrou, além de corrupto, incompetente. Portanto, Vossa Excelência ocupa a tribuna de uma forma muito competente, com um pronunciamento oportuno, para alertar o povo brasileiro de que nós estamos finalmente chegando ao fim. Não pela incompetência do PT, mas pela fraude fiscal, pela obstrução da justiça, pela falsidade ideológica, por tantos crimes que esse governo cometeu, e nós, na responsabilidade que foi nos dada pelo nosso povo do Ceará e do Rio Grande do Norte, iremos aqui estar na próxima semana fazendo valer a vontade do povo brasileiro, mais de 10 milhões de pessoas que foram sinalizar esse Congresso Nacional. Chega de governo do PT, é impeachment já. Concluir, senhor. Obrigado, presidente Sócio. Sem sombra de dúvida, deputado Maia, nos é chamado o momento de ter coragem. É chamado o momento de ter afirmação. E nós, os Nordeste, que temos a bravura e temos muitas vezes que chorar junto com as famílias a partida dos seus filhos, porque a única alternativa que nós temos é exportá-los para as regiões mais ricas do país ou outros países do mundo, temos que garantir uma política de desenvolvimento local, calcada, baseada nos projetos estruturantes que foram prometidos, mas que não foram cumpridos, da refinaria do Ceará, da Transnordestina, da transposição do São Francisco, que nunca chega para acalentar um povo sofrido no período da seca. E é para reaver exatamente esses programas, e é exatamente para reaver uma possibilidade de crescimento econômico capaz de dar lastro ao desenvolvimento social. É para reaver os programas que foram retirados da juventude, como o FIES, como o ProUni, como o Pronatec, que ficaram muito bonitos na campanha eleitoral, mas que não tem recursos para subsidiá-los, que a gente precisa reencontrar esse país. E esse país só se reencontrará numa mudança política correta, capaz de fazer uma política econômica baseada naquilo que, numa agenda capaz de fazer com que o país retome o desenvolvimento, trazendo para si uma indução ao desenvolvimento, uma indução à geração de emprego, uma indução ao recomeço das obras estruturantes, principalmente as obras de logística. E é exatamente dessa forma que nós irrigaremos a economia do país para que ela possa entrar num ciclo de crescimento e o povo brasileiro não pagar um preço tão caro como nós estamos pagando hoje. É necessário a compreensão do povo que o impeachment hoje é o remédio jurídico, hoje o impeachment é o remédio legal e hoje o Congresso